Pessoal, eu estou corrigindo aqui os trabalhos, tá? Vamos lá? Tem que ser de vocês, gente. Gente, não vai dar tempo, tá? Bom, o tema do trabalho é a arte na ditadura militar. Então, para que a gente consiga entender a relação da arte nesse período da ditadura militar, é importante que a gente relembre o que foi a ditadura militar. Resumidamente, foi um regime autoritário. E nós sabemos que nesse tipo de regime, toda a liberdade de expressão ela é reprimida. Então, isso foi o que aconteceu com a arte. A arte no Brasil. O direito dos artistas se expressarem, colocarem em qualquer movimento artístico aquilo que eles estavam sentindo naquele momento, naquele período complicado, um período triste e de muita repressão, de muito sofrimento. Então, a arte também sofreu durante esse período, que no caso foi um período que fez com que a arte ela fosse reprimida. Porque a partir do momento que o artista não pode usar a arte dele para se expressar, acontece a repressão. Então, essa relação foi a ameaça aos artistas e também a fiscalização a qualquer obra artística, porque ela tinha que passar por uma fiscalização que autorizava ou não ela. E o artista, ao ter a sua prova como reprovada, e caso ele resolvesse mostrar ao público, ele poderia ser morto, porque isso era considerado um crime. Então, no caso, essa fase foi muito difícil, principalmente para os artistas, porque na maioria das vezes suas obras eram vazadas e até mesmo eles eram perseguidos. E como sabemos, a arte é qualquer meio de se expressar, de mostrar aquele momento que você está vivendo, do sentimento que você está sentindo, das suas emoções. E a partir do momento que esses artistas eles eram proibidos de expor isso em suas canções, em seus poemas, em seus desenhos, eles eram totalmente reprimidos. Portanto, esse período fez com que surgisse uma nova geração da arte, porque em meio a essa repressão que eles estavam passando, fez com que os artistas pensassem em uma nova maneira de conseguir colocar seus sentimentos por meio de enigmas, de uma maneira que, ao serem fiscalizadas suas obras, que não fossem percebidos esses sentimentos e as citações desses momentos. Então, levou a arte a uma nova fase, que eles faziam uso de metonímia e de qualquer outra forma que trouxesse um outro entendimento, ou que não deixasse tão claro aquilo que eles queriam citar. Agora, algumas obras desse período para que vocês vejam. Como a arte não é apenas desenhos, aqui eu vou colocar uma música muito importante desse período, para que vocês vejam melhor e visualizem como foi. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã
contigo este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, agora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você amanhã de ser outro dia, ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Apesar na sua frente, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, 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 laraiá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão me dou uma luva, e se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte-sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul, pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um avião, rosa e grana, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar que ele está parado, sereno, lindo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo, e ali logo em frente a esperar pela que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença muda nossa vida. Não nos cabe conhecer ou ver uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo
A ditadura militar, também conhecida como Era do Chumbo, começou entre os anos de 1965 a 1985, mais ou menos. Entre esses anos, a arte era a principal oposição contra o totalitarismo do presidente e do poder militar sobre a população. A arte em si foi usada como uma forma de protesto ao poder maior, como citação de ideais marxistas e também apologia ao comunismo e algumas citações dele em textos literários e também em jornalismo, nos próprios jornais do Brasil naquela época. Os jornais também, como principal fonte de liberdade de expressão, entre aspas, foram totalmente censurados pela ditadura militar, porque para eles viam como a arte, a forma de cultura, a forma que as pessoas usavam para expressar o que estavam sentindo e a forma que a própria sociedade fixou as suas raízes, que a arte, desde os princípios morais que a gente conhece, ela foi totalmente censurada a partir de um momento totalitário do país. Na época de Odair José, um músico que compõe uma música que foi vetada pela própria ditadura militar, ou seja, os que estavam no comando naquele exato momento, ela foi considerada vetada porque não fazia nenhum tipo de apologia, nenhuma descrença aos militares no poder, por assim dizer, e também nenhuma forma de luta contra eles. Como eu tinha dito, nada sobre comunismo, sobre liberdade de expressão, nada sobre isso. O regime militar, ele foi separado em algumas camadas. Eles têm algumas camadas. A primeira época, começo do regime militar, até os anos de 1968, ele foi marcado pela liberdade de expressão. Não havia ainda acontecido a censura. Já para os anos de 1968 em diante, a liberdade de expressão foi totalmente extinguida do Brasil. Pode-se dizer assim que a ditadura militar, os generais coronéis que estavam no poder, criaram o departamento anti-censura, vamos chamá-lo assim. Ele foi criado para reprimir qualquer tipo de liberdade de expressão que poderia ser impressa ou proposta pela população da época. Para você ter noção, vários artistas, compositores, literários, poetas, poesias que faziam qualquer tipo de citação sobre algum tema de marxistas, do próprio marxismo, de comunistas. Depois disso, assim, os artistas conseguiram se expressar, além de fazer críticas ao antigo regime. O que começou e entrou em uma nova era, a era da liberdade de expressão e o fim da censura. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
nas ruas marchando, indecisos cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo canhão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Pessoal de casa, os colegas aqui na sala estão assistindo o vídeo de vocês, já aplaudiram, tá? E eu já estou devolvendo com nota. Então, vamos ver agora do Gustavo Cunha. Olha, dele vai ser... A arte teve diversas dificuldades durante a ditadura. A principal delas foi a censura. Meu menino falou. A censura foi algo implantado pelo governo como forma de filtrar obras dos artistas brasileiros. O que significa que o governo permitia qual obra ia ser publicada ou não. Para os artistas brasileiros, segundo Gustavo Cunha. Devido a isso, devido à censura, vários artistas perderam seus empregos e começaram a protestar. Outra forma foi burlar o sistema da censura, fazendo com um excessivo uso de metáforas que muitas vezes passavam pelo filtro do governo. A censura só foi ser abolida em 1988 com a Constituição. Desde então, os artistas brasileiros ficaram em paz. Agora, uma das obras marcantes durante a ditadura. Gente, avaliar é muito bom. Vamos lá, mais uma. Oi, então hoje eu vim falar um pouco sobre a arte de ditadura militar que ocorreu no Brasil na década de 60. E eu vou falar um pouco como esses artistas, né, se sentiam diante disso. Então, na década de 60 ocorreu a ditadura militar. E diante disso, muitos artistas tentavam protestar, transmitir, né, sobre a sua arte, a sua música, mas sempre antes de mostrar ao público, tinha que passar pelo governo, pela fiscalização do governo, e diante disso, se uma linha da sua música fosse contra esse governo, era censurado. Então, qualquer coisa que fosse contra o governo naquela época era censurado. Não existia liberdade de expressão e até diante disso, alguns militares torturavam, matavam, exilavam jornalistas,
que tentavam passar que, né, eles tentavam fazer uma denúncia nesse meio, né? Os meios de comunicação sempre tiveram um papel importante para a formação de opinião pública. Por isso, regimes autoritários como o que vigorou no Brasil entre 64 e 85 procuram ter controle sobre suas atividades, a fim de garantir que esses vínculos de informações não desestabilizem seu poder. Chamamos esses controles sobre informações que circulavam em uma sociedade como notícias, músicas, publicações, críticas, né, de censura. E ela foi uma das principais características da ditadura militar no Brasil. O primeiro presidente desse período, Castelo Branco, foi responsável por fundar as bases totalitárias que limitaram os poderes legislativos e judiciários e criaram diferentes meios de repressão políticas e ideológicas. Esse controle sobre a opinião pública e sobre todas as áreas da vida social contou com diversos órgãos, tais como o Serviço Nacional de Informações e o Departamento de Ordem Política e Social. A Lei da Imprensa também contribuiu para o controle das informações vinculadas pela imprensa nacional, prevendo severas punições a jornalistas e meios de comunicação. O combate ao comunismo, pregado com o combate ao comunismo, pregado com oposição de Jânio Quadros e João Goulart, é fundamental para se compreender a censura empreendida durante o regime militar. Nos primeiros dias de instalações da ditadura, o Jornal do Estado de São Paulo já dava provas de que o medo comunista passava, né, naquela época. E um trecho, né, desse jornal era: enquanto não se concluir a readicação do comunismo, não se poderá dizer que tenhamos voltado à normalidade legal e à tranquilidade e à segurança da vida democrática. Antes mesmo da eleição indireta que elegeu Castelo Branco, o novo presidente da República, mais de 400 cassações já haviam sido realizadas, buscando retirar da vida política todos aqueles que representavam um perigo à permanência dos militares no poder. Uma coisa importante também é que os militares, durante esse período, eles chegaram a matar, a torturar e até mesmo exilar jornalistas, né, intelectuais que queriam trazer informações sobre esse governo, né, queria fazer essa denúncia.